obviamente a linguagem, e que esse fechamento coloca simultaneamente como um ouriço no meio da estrada, simultaneamente coloca numa posição de vulnerabilidade acrescida, porque está mais vulnerável para ser atropelado, mas simultaneamente vai sempre ferir o atropelante. Ou seja, isto para tentar chegar a algum lado. Isto é um bocado claro que este tipo de discussões de forma e de hermetismo estão muito presentes sempre na discussão da poesia, mas tu no início dizias que passaste um bocado rápido, mas eu achei engraçado teres dito isso, que os escritos do Derrida, a escrita filosófica dele, teórica, é bastante hermética e críptica, intencionalmente críptica, e eu acho que aí é diferente aquele pedantismo de querer fazer uma coisa que não seja simples, ou ter uma intenção de fechar um bocado a linguagem para também haver um certo jogo que obrigue ao pensamento crítico. Isto para perguntar, num momento em que estamos também a falar de democracia e de pensamento crítico, como é que se gera, ou seja, também dizias há bocado que o Derrida falava de uma outra política, não no sentido, não como outro sistema político ou outro enunciado político, mas como outra forma de fazer política. Se não haverá também aqui uma intenção de não só o que se diz, não só o pensamento crítico ou a tese, mas também a forma como ela é dita. E como é que se gera, se é que há alguma contradição, o fechamento, ou seja, se estamos a falar de democracia, o fechamento de uma linguagem às vezes não proporciona um acesso direto. Eu estava a tentar estar atenta e eu estava muito. Agradeço imenso, mas é mesmo preciso fazer um esforço para compreender o que ele escreve. E como é que se gera essa contradição de querer que as pessoas tenham acesso e pensem, e simultaneamente o fechamento do texto simultaneamente também faz com que obriga a pensar, obriga a descodificar um texto. Não sei se... Sim, não, mas a questão é que ainda bem que fizeste essa pergunta, porque vai-me permitir também explicar melhor este enigma da Derrida, este enigma que ele põe na escrita, quer dizer, e eu disse e pode dar a entender isto, que não quer dizer que ele seja um registro absolutamente intencional. O que nós temos é uma escrita. O que ele não abdica é da sua escrita. Mas tu falaste muitas vezes de um registro poético, ou político, ou filosófico, que é sempre uma mistura entre várias coisas, não é assim um registro muito só comunicativo, não é? Naquele sentido mais prático. E mesmo a questão da... A poesia é uma resistência, quer dizer, a poesia para ele é uma resistência em si mesmo. Por exemplo, esse texto e essa metáfora do ouriço é simultaneamente também, é tudo aquilo que tu dizias, mas simultaneamente também uma crítica sibilina àquilo que é a estrita separação entre o público e o privado. O que ele diz, o poeta, como um ouriço cacheiro, protege o seu íntimo. Portanto, o poema não anda a dizer segredos a ninguém. O poema é o segredo. O poema é o segredo. Portanto, é um segredo que permanece segredo. Quando o poema se diz, quando o poema se publica, quando o poema vai a espaço público, ele não se desvenda. Ele vai a espaço público enquanto segredo. E é enquanto segredo que ele está lá. A singularidade é também isto. E é também isto um dos sintomas, digamos, da resistência poética, se vocês quiserem, àquilo que são os tempos de ofensiva transparência que nós temos hoje. Nós temos o direito à singularidade. Nós temos o direito de exposição nossa enquanto segredo que somos. E isto é também uma questão política. Por exemplo, uma das coisas que era a única questão no teu comentário com que eu concordaria menos, que é a questão sim, os pinhos são também os pinhos do ouriço que se fecha no meio da estrada ao atravessar a rua,
Portanto, o segredo que se fecha e ao mesmo tempo que se iriça, portanto, ao mesmo tempo que se diz pluralmente, é realmente a linguagem e é realmente a função declarativa, mais do que performativa, da linguagem. A única questão é, ele não aleija quem atropela, ou seja, o ouriço, se for atropelado, é mesmo esmagado. É mesmo esmagado e o carro fica mais ou menos indiferente. O David é que diz que ele foi o atropelante, sim. A questão é, esta vulnerabilidade é a vulnerabilidade da poesia e é a vulnerabilidade que deve ser aposta à própria democracia. À própria democracia. Segredo exposto. Segredo permanecendo segredo. Mas segredo público. Nós somos enigmas falantes. Nós somos enigmas com pernas. Enquanto enigmas com pernas, braços e outras coisas todas, nós devemos afirmar-nos também. Eu tenho uma pena enorme. Quando o Derrida veio cá em 2003, a Coimbra, houve o Evandro Nascimento, aliás, um bom estudista da realidade de São Paulo, fez uma bonita comunicação sobre o que é coisa lá a poesia. A comunicação está publicada nas atas do encontro. Porém, eu lembro-me de ter tido uma comoção viva com a resposta de Derrida à comunicação, em que ele completa quase o registro do que é coisa é lá a poesia e faz mais umas comentários sobre a poesia com o Touriço Cacheiro, que eu acho que ninguém gravou esse encontro, acho que se perderam completamente. E tinha a ver com qualquer coisa com o túmulo de James Joyce, uma coisa qualquer desse. Uma coisa da realidade, enfim. Eu só queria mencionar uma coisa, porque eu lembro imediatamente o Novalis tem um fragmento em que define o fragmento poético como um ouriço, completo e enrolado sobre si próprio. Eu penso que ele cita, Tem a cidade. Sim, ele diz exatamente isso. Não tem parte. Novalis. Perigoso idealista. Eu tinha também só uma questão. Quando esta questão da democracia como algo por vir, está aqui entendido como a democracia sendo, digamos, uma estrela polar, algo para o qual nós vamos sempre caminhando, mas não vamos atingindo. Quer dizer, este conceito de permanente, procura de permanente busca, foi assim que eu interpretei. E interpretando assim, eu não posso concordar. Porque para mim a democracia não é um fim, é um meio. Portanto, eu quero a democracia e sou um democrata porque quero, através da democracia, criar uma melhor vida para mim e para os outros. Ou seja, eu acho que a democracia é um ótimo ambiente para nós podermos discutir e para podermos definir as opções do nosso futuro, as nossas opções individuais, etc. Portanto, não significa por si só que chegamos a um sítio onde vamos ser muito felizes, prósperos e ter uma boa vida. Portanto, a democracia é um meio, não um fim, portanto, para mim não funciona como nenhuma estrela polar, é apenas uma ferramenta. E ao tê-la como um fim, vem o vício, digamos, das sociedades democráticas, tipo dos Estados Unidos, que querem impor democracias em países da África, ou da América Latina, ou de outros. Impõe-na porque querem impor o fim, porque querem que ali se instale uma democracia. Mas quer dizer, pode, primeiro que não é lá pela questão da ingerência que haverá eles decidir, mas não é bem essa questão. Mas quer dizer, não tem que ser obrigatoriamente a democracia o melhor regime para aquela comunidade. Se uma comunidade vive através de um tipo de unidade política que lhe permite uma vida agradável e boa e bem vivida, mal de mim estará a dizer, acaba com isso, vai-mas é fazer democracia. Não, mas sabe que aí talvez... Era só para pôr a dúvida se a democracia nele, aquele que é essa, aquela que a gente, aquele sol, aquele
messianismo sem Messias, mas aquela ideia messiânica ou não. Penso que aí a questão terá a ver com formas que eu diria como incompatíveis de se conceber a própria democracia. O que ele, Derrida aqui afirma-se como um herdeiro de Platão também. Não, o Platão não era provavelmente um democrata, né? mas de qualquer forma dizia que a democracia não era um sistema. Para Derrida a democracia também não é um sistema. Ou seja, nunca se colocaria nem como um meio, nem como uma ferramenta, porque nem sistema é. Da democracia para Derrida, ele diz isto, algo já não lembro onde, mas ele diz: é possível, por exemplo, falar em poesia, em literatura, em escrita, quando se está a falar desta política ou outra, por um motivo. Porque o modo como eu penso e o modo como eu cheguei, digamos, ao pensamento da democracia vem oculto, digamos, ou vem pressuposto por uma pergunta que é quase a pergunta pela democracia, que é como vivemos juntos. Como vivemos juntos? A ideia é esta, ou seja, como vivemos juntos, que depois segue a injunção, é preciso vivermos juntos. E neste como vivermos juntos, a que segue a injunção é preciso vivermos juntos, aparece, digamos, aquilo que é o registro democrático, que é o único registro, digamos, que, por um lado, pressupõe essa junção com o poder equilibrado, por outro lado, pressupõe que essa junção esse poder nunca é suficientemente equilibrado. Eu acho, isto não é Derrida que digo, que portanto já é acrescento meu, mas repare-se que neste contexto são raras as afirmações, são raras as definições afirmativas de democracia. A célebre do Churchill é o melhor de todos os sistemas à exceção de todos os outros, mais do que uma ironia, é uma afirmação por negação. É uma afirmação por negação. O que se diz aí é que é o pior de todos os sistemas, à exceção de todos os outros. Significa que nunca se é completo e perfeitamente democrático. E é preciso que sejamos completo e perfeitamente democráticos. Agora, nunca seria, para ele, pelo menos, e nesta concepção de democracia, nunca seria profundamente democráticos. Vamos supondo que temos que ser democráticos, porquê? Mas não percebo. É demasiado abstrato. Essa questão está um bocadinho. Você que disse, de maneira que disse que temos. Sim, é preciso. Há aqui um problema, se me é permitido. Há aqui um problema, se me é permitido, que eu acho que está muito presente em Derrida, e não esquecer Derrida, um constante leitor de Heidegger, que é precisamente a questão da instrumentalidade. E de como a instrumentalidade diz os entes, imediatamente. Como ela, de alguma forma, regimenta os entes. Penso que esse aspecto não deve ser esquecido, evidentemente, neste debate sobre a questão do fundo da democracia, da instrumentalidade, possível ou não. Essa instrumentalidade, de alguma forma, em Derrida, é algo que não é constituível. Não é constituível e é uma questão imensa que corre o risco de agradar à Paula Sequeiros mais uma vez. Estava-me a lembrar da questão que é também uma das discussões entre Derrida e Nancy, que é a posição que ele põe em humanismo, em que, portanto, na ultrapassagem de um humanismo, é preciso pressupor também a ultrapassagem da mão do polegar oponível como registro e como reduto e como indício do tal antropocentrismo. Ou seja, é preciso ultrapassar o humanismo e o humanismo da mão em nome daquilo que é a afirmação de uma democracia que declara mais do que enuncia o absolutamente outro, o todo e qualquer outro. Também a discussão entre Derrida e Levinas, não é? Para Levinas há esta dimensão do outro, só que enquanto humanismo do outro homem, precisamente.
há aqui também a dimensão do homem, que aliás Levinas assume, mas principalmente aqui estamos perante um semelhante, estamos perante, se vocês quiserem, para a democracia dos semelhantes.